Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página com uma série de avaliações sobre um produto de uma empresa. E essas avaliações elas vão alternando automaticamente através de um temporizador, né, que a cada X segundos vai alternando entre as avaliações. Mas o usuário também pode alternar entre as avaliações, mudando para a próxima ou para a anterior, através destas setas na esquerda e na direita. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Então, para começar, eu vou criar aqui um novo projeto React, escrevendo npx espaço create React App e o nome do projeto, que vai ser avaliações. Eu vou apertar Enter e ele vai instalar as dependências necessárias para o nosso projeto. Vai demorar um pouquinho porque eu estou longe aqui do meu Wi-Fi. Mas, de qualquer maneira, enquanto ele instala, vamos pensar sobre como a gente vai criar esse aplicativo. Primeiramente, nós vamos definir um componente de avaliação, né, estático, só para a gente poder visualizar como seria o resultado final, com as regras de estilo, né, já aplicadas. E depois que a gente tiver essa página estática exibindo uma avaliação com os estilos certinhos, a gente vai tornar a página dinâmica, fazendo com que ela carregue uma lista de avaliações e alterne entre as avaliações de forma automática. E mais para o final desse projeto, eu vou mostrar para vocês algumas melhorias que nós podemos fazer nesse projeto. Eu vou mostrar algumas formas de implementação alternativas para implementar esse projeto, mas que nós vamos saber mais informações daqui a pouquinho. O meu projeto ele foi criado, ele se chama Avaliações, ele está aqui do lado esquerdo. Ó. Nós temos aqui uma série de arquivos. Aqui dentro da pasta src estão os arquivos principais do nosso projeto. E alguns desses arquivos eles não são necessários, eu vou remover eles. Nós não precisamos do arquivo app.css, portanto eu vou excluir ele. Nós não precisamos do arquivo app.test.js. Nós também não precisamos do arquivo logo.svg. Report Web Vitals também não precisamos. E nem Setup Tests. Nós vamos ficar somente com os arquivos app.js, index.css e index.js. Index.js é o ponto inicial do nosso projeto, né? É o ponto inicial de um projeto React. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou remover aqui a importação de Report Web Vitals, vou remover a chamada, né, a função Web Report Vitals, e no que diz respeito a modificações no arquivo index.js, é isso, né? Nós temos aqui a importação do arquivo index.css, que nós temos aqui a importação do arquivo app, e vamos abrir ele aqui, porque nós precisamos remover algumas coisas aqui também. Eu vou remover a importação da logo e vou remover a importação do arquivo app.css, que não existe mais. E aí, aqui dentro, aqui na instrução return, que retorna os elementos do componente, né? Eu vou remover isso aqui tudo e vou criar somente um elemento h1 com o texto Olá Mundo. E aqui no arquivo index.css eu vou remover isso tudo aqui. E portanto agora, daqui a pouco nós vamos preencher esse arquivo index.css, mas agora eu quero rodar executar, né? Quero rodar esse projeto para a gente poder ver no terminal. Eu vou digitar para a gente poder ver no navegador. Eu vou digitar aqui no terminal npm espaço start. E aí quando eu apertar Enter,
Ah, tá. Eu tentei executar o comando npm start, que inicia o projeto, para a gente poder visualizar ele, só que deu um erro aqui, ó. O erro foi não pôde encontrar, não pôde ler o arquivo package.json. Não existe arquivo ou diretório, erro, não existe arquivo ou diretório com esse nome. E isso é porque aqui no terminal, a nossa localização, vou apertar Ctrl L para limpar aqui. Se eu digitar ls, nós estamos na localização, né, no diretório inicial aqui do meu sistema. Mas para a gente poder rodar o nosso projeto, nós precisamos estar dentro da pasta avaliações. E aí, para fazer isso, eu vou digitar cd, é o comando que nós usamos para navegar entre as pastas, né, navegar entre os diretórios, espaço e o nome do diretório que eu quero acessar, que é avaliações. Quando eu apertar Enter, agora nós temos aqui uma indicação visual de que nós estamos no diretório avaliações. Se eu digitar ls, nós podemos ver agora que nós temos aqui o arquivo package.json, que o comando npm start estava tentando encontrar para poder rodar o nosso projeto. E portanto agora, se eu executar npm start, depois de algum tempo, ele vai iniciar o servidor, onde nós poderemos ver o nosso projeto, né? E ele mostra aqui que eu posso acessar. Ele diz aqui, ó, compilação com sucesso, você pode ver avaliações no seu navegador. E aí eu tenho esses dois endereços aqui que eu posso testar. Deixa eu testar esse aqui para ver se funciona. Como eu estou utilizando aqui o meu editor de código online, né? Como você vê aqui no navegador, eu estou nesse endereço aqui que ele é próprio para mim, né? É próprio para o meu, para a minha conta do GitHub. Se você quiser acessar esse editor de código aqui online, você tem que entrar com a sua conta no GitHub. Aqui eu já estou acessado com minha conta. E depois você vai em cs50.dev. E aí cs50.dev vai te redirecionar para o seu próprio ambiente de programação. Mas de qualquer maneira, deixa eu ver se eu consigo acessar esse endereço aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Então, esse projeto que a gente está vendo aqui é o Avaliações, que está rodando em outro editor de código que eu mostrei para vocês no início. Não é o real daqui do meu editor de código online. Tanto que eu cancelei, eu desativei, né? Eu interrompi a execução do projeto, de forma que se eu atualizar aqui, não vai dar mais para ver. Exatamente. Eu desativei aqui na minha outra tela aqui no meu computador, né? Não daria para você ver. Deixa eu pegar esse segundo endereço aqui. Acho que esse vai funcionar. Vamos ver. Está demorando um pouquinho. Por que será? Em uma outra vez que eu acessei esse editor de código aqui online, quando a gente rodava um projeto React, digitando npm start, o endereço que ele mostrava aqui pra gente era um outro endereço que era baseado nesse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu vir aqui. Quer ver? Pera aí. Deixa eu cancelar aqui. Ok. Deixa eu digitar ls. Deixa eu ver aqui o meu arquivo package.json. Vamos ver o que tem aqui. Então, aqui nós temos start e nós temos o build. Deixa eu tentar de novo. npm start. Ah, tá. Agora foi. Agora foi. Perfeito. Por algum motivo não tinha funcionado da primeira vez, mas agora aqui ele está funcionando, né? Ele abriu automaticamente aqui numa aba no navegador o endereço onde nós podemos encontrar, onde nós podemos visualizar o projeto, né? Eu vou copiar aqui
e vou colar aqui no meu outro navegador. E aí, deixa eu fechar aqui agora, qualquer alteração que eu fizer aqui no meu projeto, ele não recarrega automaticamente, mas se eu recarregar aqui a página, a gente vê as alterações sendo refletidas no navegador. Portanto, nós temos agora o que nós precisamos para começar a construir esse projeto. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar uma dependência aqui no meu projeto. O meu terminal ele sumiu, né? Eu fechei ele. Para eu abrir novamente o terminal, eu vou digitar Ctrl J. Vou abrir uma nova aba aqui. Essa aba ela não está dentro do diretório avaliações, portanto eu vou digitar cd avaliações, porque eu preciso instalar essa dependência dentro da pasta avaliações, né? E aí para instalar, eu vou digitar npm espaço install react icons. É uma dependência, né? Uma biblioteca que vai nos oferecer alguns ícones que nós podemos utilizar no nosso projeto. E aí, por exemplo, se eu quiser utilizar essa biblioteca, eu venho aqui, ó, e eu primeiramente eu importo um ícone, né? Digitando import, e aí eu posso usar aqui, vamos ver, FA quote write é o nome do ícone, e ele vem, né, de React Icons /FA. E aí se eu quiser usar aqui, eu vou digitar FA quote write. E aí se eu atualizar a página, será que aparece? Aparece, aqui é o ícone FA quote write, né? É um ícone de aspas, né? ou de citação. Perfeito, nós instalamos a dependência React Icons, e aí a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser criar o esqueleto, por assim dizer, do nosso aplicativo. E aí para isso eu vou escrever aqui, ó, em vez disso aqui, eu vou escrever o seguinte, vou criar um elemento sessão com o atributo className igual a sessão. E aí aqui eu vou criar uma div com o atributo className igual a título. E aí dentro dessa div eu vou criar um elemento h2. Dentro dele eu vou criar um elemento span, dentro do qual nós teremos um caractere de barra. E em seguida nós teremos aqui avaliações. Perfeito. Embaixo dessa div eu vou criar outra div com o atributo className igual a centro sessão. E aí dentro desse elemento div eu vou ter um elemento article com um elemento img com os atributos src igual a, e aí deixa eu copiar aqui da minha colinha, vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse endereço aqui, que é o endereço de uma imagem que nós podemos utilizar para construir os nossos sites, né? Quando nós estamos fazendo esse projeto. Esse site aqui é o randomuser.me. Ele nos oferece várias informações que nós podemos utilizar no nosso site. Se eu vim aqui, ó, e colocar, por exemplo, 69, vai ser uma outra imagem. Se eu colocar 70, vai ser uma outra imagem. E nós temos para homens também. Por exemplo, se eu digitar aqui o men, vai ser imagem de homem. E nós podemos utilizar esses dados, né, na construção dos nossos sites para testar.
Portanto, agora nós temos a imagem. E aí a próxima coisa que eu vou criar aqui vai ser... Ah tá, essa imagem ela precisa de um atributo className igual a imagem pessoa. Essas classes que nós estamos atribuindo aos elementos não estão sendo utilizadas ainda. Mas daqui a pouco nós vamos criar as regras CSS para estilizá-los. Em seguida nós temos um elemento H4 com o texto, vai ser por exemplo Mariana Souza, por exemplo. Nós teremos um elemento P com o atributo className igual a título. E o título aqui dela vai ser desenvolvedora front-end, né? Talvez a Mariana Souza esteja até mesmo assistindo esse tutorial agora. Vamos lá. Outro elemento P com o atributo texto. E aí aqui vai ser a citação, vai ser a avaliação que a pessoa deixou sobre o produto, né? E aí eu vou copiar aqui da minha colinha, porque eu não quero digitar palavra por palavra, e vou simplesmente colar aqui. Essa é a avaliação, né? Gostei muito da experiência, o atendimento foi rápido, e etc. Portanto, esse componente aqui, article, ele é o componente que vai representar a avaliação, né? Depois dele, nós teremos um elemento button, para criar um botão, com o atributo className igual a anterior. E dentro dele nós teremos o ícone FI chevron left. Esse ícone não foi importado, portanto eu vou fazer isso agora. Aqui em cima eu vou importar esse ícone a partir de, né, from React Icons /FI. E em seguida, abaixo desse botão, eu vou ter outro botão com o atributo className igual a próximo. E dentro do botão nós teremos FI chevron right. E aí quando eu atualizar a página, nós veremos agora... Cadê? Ah tá, eu utilizei aqui o ícone FI chevron right, mas eu esqueci de importá-lo aqui em cima. Portanto, aqui depois do... right. Portanto, aqui eu preciso importar o ambos, né? O da esquerda, left, e o da direita. E, portanto, agora, quando eu atualizar a página, nós veremos aqui, né, o ícone, os ícones que nós importamos são essas setinhas aqui, né? Não é uma seta realmente, é tipo um L aqui, que a gente chama de chevron, né, o nome técnico desse tipo de ícone, que indica uma direção, né? Portanto, agora nós temos o esqueleto, por assim dizer, da nossa página. Vamos começar a criar as regras de estilo que vão tornar essa página um pouco mais atraente. Portanto, aqui dentro do arquivo index.css, eu acredito que eu já estou importando esse arquivo aqui no arquivo index.js. De fato, eu estou importando aqui na linha 3, portanto, só preciso escrever as linhas de código. Primeiramente, eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco e vou definir margem igual a 0, padding, margem igual a 0, padding igual a 0, box sizing igual a border box. Em seguida, deixa eu ver aqui, eu vou selecionar todo o corpo da página e aí eu vou determinar fundo vai ser igual a essa cor aqui, vai ser um cinza. A cor do texto eu quero que seja um azul escuro. Portanto, vai ser esse código aqui.
Nesse editor de código aqui online, ele não exibe a prévia da cor, né? Em outros editores de código, normalmente quando você instala, ou você instala no seu computador, ou outros editores de código online, aparece aqui a prévia da cor, né? Nesse aqui não aparece, mas não tem problema. Daqui a pouco nós veremos qual vai ser o resultado. A altura da linha eu quero que seja 1.5. E font size, tamanho da fonte, eu quero que seja 0.875 rem. E aí quando eu atualizar a página, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, deixa eu selecionar aqui, eu vou selecionar a classe seção. Vai ser igual, vai ter largura igual a 90% a largura da tela do usuário. Margem, eu quero que seja 5 rem verticalmente e automática horizontalmente. E a largura máxima vai ser 1170 pixels. E portanto nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. Eu quero tornar o meu site um pouco responsível, portanto eu vou aplicar aqui uma regra aqui quando a mídia do usuário for uma tela, né, screen, e a largura mínima, min width, for igual a 992 pixels. Nesse caso, eu quero que a classe seção tenha a largura igual a 95% a largura da tela do usuário. E aí quando eu atualizar a página, se eu aumentar o tamanho da tela, vamos ver. Aqui, ó. Quando ela tem pelo menos 992 pixels, né? A largura fica 95%. Perfeito. Em seguida, eu vou selecionar aqui a classe título. Eu quero que tenha alinhamento de texto, text align, né? Centro. Margem na parte de baixo do elemento, eu quero que seja 2 rem. Para o elemento H2, que estiver dentro do elemento com a classe título, eu quero modo de exibição igual a flexível, alinhar item, centro, justificar conteúdo, centro, e peso da fonte, font weight, eu quero que seja 500. Em seguida, para o elemento span que estiver dentro do elemento com a classe título, eu quero font size, né, tamanho da fonte, igual a 0.85 rem. A cor, eu quero que seja uma cor dourada, que vai ser esse código aqui. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado. Margem do lado direito, eu quero 1 rem. E peso da fonte, eu quero 700. E aí, quando eu atualizar essa página, nós vemos aqui que essas regras de estilo foram aplicadas aqui ao span, né? Que tem a barrinha aqui. E deixa eu criar umas regras de estilo aqui que eu esqueci. Que são as seguintes. Para o elemento H2 e H4, eu quero espaçamento entre as letras igual a 0.1 rem. Transformação de texto, capitalize. A altura da linha 1.25. E margem na parte de baixo, eu quero 0.75 rem. Em seguida, para o elemento H2, eu quero font size, tamanho da fonte, né, igual a 2 rem. E para o elemento H4, eu quero tamanho da fonte igual a 0.875 rem. Perfeito, nós vemos essas regras sendo aplicadas. Para o elemento P, eu quero margem na parte de baixo igual a 1.25 rem. E a cor, eu quero que seja
vai ser um cinza de tonalidade mediana. Quando eu atualizar a página aqui, vocês vão ver que os elementos P ficaram com essa cor, né? Além disso, eu quero o seguinte, ó. Quando a mídia do usuário, né, quando a tela do usuário, quando o dispositivo for uma tela, screen, e a largura mínima for 800 pixels, eu quero que o elemento H2 tenha tamanho da fonte igual a 2.5 rem. Quero que o elemento H4 tenha tamanho da fonte igual a 1 rem. Quero que o corpo da página, né, o body, tenha tamanho da fonte igual a 1 rem. E o elemento H2 e o elemento H4 eu quero que tenham a altura da linha, line height, igual a 1. E aí quando eu atualizar essa página, nós veremos. Talvez nós veremos, talvez não. Não estamos vendo as regras sendo aplicadas, mas é porque a tela não tem pelo menos 85 pixels. Mas à medida que eu vou aumentando aqui, em determinado ponto, essas regras elas são aplicadas, né? Que é nesse ponto aqui, ó. Perfeito. Em seguida, deixa eu ver aqui. Tá. Aqui no body, deixa eu subir aqui em cima, antes que eu me esqueça. Aqui no body eu quero família de fonte igual a Open Sans. Se não estiver disponível, Helvetica Neue. Ou, se não estiver disponível, utilize a fonte sans serif padrão. E aí quando eu atualizar a página, nós vemos essas regras sendo aplicadas. Perfeito, deixa eu checar aqui se eu não estou esquecendo nada. Tá, vamos continuar. Em seguida, nós vamos selecionar a classe centro seção, que vai ter margem igual a 0 pixels verticalmente e automática horizontalmente. Margem no topo eu quero 4 rem. Largura eu quero 80% a largura da tela do usuário. Altura eu quero 450 pixels. Largura máxima eu quero 800 pixels. A linha texto eu quero centro. Posicionamento eu quero relativo. Modo de exibição eu quero flexível. E transbordamento, overflow, eu quero hidden, escondido. Daqui a pouco nós vamos entender porque nós queremos isso. Bem, eu posso falar agora. Nós queremos overflow hidden porque como nós vamos ter várias avaliações, né? E nós queremos exibir apenas uma, as outras, como vão transbordar além do elemento centro-seção, nós queremos esconder elas, né? Para que apenas uma avaliação seja exibida por vez. Em seguida, eu quero imagem, pessoa, eu quero curvatura da borda igual a 50%. Margem na parte de baixo, 1 rem. Largura, 150 pixels. Altura, 150 pixels. Encaixe do objeto, eu quero que cubra o elemento pi. Borda, eu quero que tenha 4 pixels, sólida. E a cor vai ser uma tonalidade um pouco clara do cinza. Peraí, tem um 4 aqui a mais. E
sombreamento da caixa do elemento, eu quero 0 pixels, 5 pixels e 15 pixels. E a cor vai ser 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul, fazendo com que a cor seja a cor preta, mas nós vamos ter uma opacidade igual a 0.2. Isso vai fazer com que a sombra seja meio transparente. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos aqui que a imagem tem um sombreamento aqui bem sutil, né? Assim como as outras regras de estilo que nós aplicamos. Em seguida, para o elemento article, ou melhor, para o elemento H4 que estiver dentro do elemento article, eu quero transformação de texto igual a uppercase. Cor, eu quero essa cor aqui. Imagem na parte de baixo, eu quero 0.25 rem. Para a classe título, eu quero margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. E a cor eu quero que seja... vai ser um cinza escuro, que é esse código aqui. E aí, quando atualizar a página, nós vemos essas regras sendo aplicadas. Em seguida, para a classe texto, eu quero largura máxima, max width, igual a 35 m. Margem, eu quero 0 verticalmente e automática horizontalmente. Margem no topo, eu quero 2 rem. A altura da linha eu quero que seja 2 e a cor do texto eu quero que seja uma tonalidade de cinza, que é esse código aqui. E aí, portanto, nós vemos essas regras sendo aplicadas. Em seguida, para a classe ícone, eu quero tamanho da fonte igual a 3 rem. Margem no topo, eu quero 1 rem. E a cor, eu quero que seja... vai ser uma cor meio bronze, que é esse código aqui. Em seguida, para as classes anterior e próximo, eu quero posicionamento absoluto. Distância do topo, eu quero 200 pixels. Transformação, eu quero deslocamento no eixo Y, igual a menos 50% do tamanho do elemento. Fundo, eu quero que seja um cinza meio azulado. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aí, ó. Tá os dois, tá um em cima do outro aqui, por isso que a gente vê só um. Mas aí, daqui a pouco nós vamos estilizar o da direita para ficar na direita. Cor, eu quero que seja essa cor aqui, vai ser uma cor branca. Largura, 125 rem. Altura, 1.25 rem. 1.25 para ambos, né? Para largura e para altura. Modo de exibição, eu quero grade, grid. Posicionar elementos, centro. Cor da borda, eu quero transparente. E aí, se a gente atualizar a página, nós vemos essas regras aplicadas, né? Cor da fonte, 1 rem. Curvatura da borda, 0.25 rem. Cursor, ponteiro. E transição de efeitos, eu quero para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear.
E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar a classe anterior, que é o botão anterior, né? E eu vou fazer aqui, ó, distância da esquerda igual a 0. E aí para o próximo, eu quero distância da direita igual a 0. E aí cada um vai ficar posicionado no seu devido lugar. Eu vou selecionar ambos novamente, mas aí vai ser quando o anterior estiver em modo hover e próximo estiver em modo hover. Nesse caso eu quero background igual a... vai ser uma cor meio bronze, que nós estivemos utilizando em outros elementos, né? De forma que, se eu colocar o mouse em cima, ele fica bronzeado, né? Em seguida, eu vou selecionar, quando a mídia do usuário for largura mínima igual a 800 pixels, nesse caso, eu quero que a classe texto tenha largura mínima igual a 45M. Anterior e próximo, eu quero largura igual a 2rem e altura igual a 2rem e tamanho da fonte igual a 1.5rem. De forma que se eu expandir aqui, ó, ele aumenta depois de determinado ponto, né? Para o elemento article, eu quero posicionamento absoluto, distância do topo igual a 0, distância da esquerda igual a 0, largura igual a 100% e altura igual a 100%. Opacidade igual a 0 e transição dos efeitos, eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. Com essas regras, os elementos sumiram, mas nós vamos corrigir isso daqui a pouco. Quando o elemento artigo tiver a classe slide ativo, eu quero opacidade igual a 1. E efeito de transformação, eu quero deslocamento no eixo X igual a 0. E aí, se eu atualizar a página, o slide ele sumiu, né? A avaliação ela sumiu. Mas se eu vir aqui e adicionar a classe slide ativo, vamos ver o que acontece. Aparece novamente, perfeito. Além disso, quando o elemento artigo tiver a classe último slide, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento no eixo X igual a menos 100%. E quando tiver a classe próximo slide, eu quero deslocamento no eixo X igual a 100%. Eu acredito que seja isso para as regras de estilo do nosso projeto. Essa barrinha aqui, ela tá meio bugada, né? Ela não está no tamanho correto. Deixa eu ver aqui se eu consigo corrigir isso. Deixa eu conferir aqui. Vamos voltar aqui. No caso, a barrinha é um span, né? Dentro de um elemento H2.
E aí, no caso aqui, no arquivo index, vamos ver. Vamos ver. Nós temos aqui os estilos dos elementos H2 e H4, né? E... então, não sei exatamente por que não está com o tamanho certo, porque esse elemento span, ele está dentro aqui do elemento H2, né? Que tem tamanho da fonte igual a 2 rem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu remover esse elemento span. Ou melhor, deixa eu colocar uma barra aqui fora do elemento span para ver se ela vai ser exibida com o mesmo tamanho, né? Ah, olha só, quando está aqui fora ele fica com o tamanho normal. Aqui dentro ele fica com o tamanho diferente. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Daqui a pouco eu checo se está correto ou não. Daqui a pouco a gente confere de novo. Então, as regras de estilo, elas estão implementadas. Agora nós vamos começar a criar a parte dinâmica do nosso projeto, né? Portanto, eu vou vir aqui no arquivo app.js, eu vou fazer o seguinte. Antes de mais nada, né, antes de trabalhar aqui no arquivo app.js, eu preciso criar um arquivo. Vamos vir aqui. Aqui dentro de src, vou criar um arquivo chamado dados.js. E aí nesse arquivo eu vou criar uma constante chamada pessoas, que vai ser igual a um vetor. Esse vetor vai ser um vetor de objetos. E aí esses objetos terão uma classe D, uma classe imagem. Deixa eu pegar aqui a colinha. Vai ter a classe nome. Vai ter a classe título. E vai ter a classe citação ou avaliação. Vou deixar a citação mesmo. E aí eu vou copiar aqui, que eu não quero escrever palavra por palavra, né? Portanto, esse é o formato dos objetos que vão representar as pessoas aqui das avaliações, né? Que vão representar, no fim das contas, as avaliações. E aí, para não ter que copiar manualmente cada um dos objetos, eu vou copiar aqui. Para não ter que escrever cada um dos objetos manualmente, eu vou copiar aqui da minha colinha. E aí, vou copiar, vou colar aqui. E aí vocês copiem aí. Se vocês não quiserem copiar, letra por letra, na descrição aqui do vídeo, vocês encontram o link para o repositório desse projeto, onde vocês encontram não só esse arquivo, como todos os outros arquivos do projeto. E aí de lá vocês podem copiar esses textos que não faz sentido ficar escrevendo palavra por palavra, né? É melhor só copiar e colar. Vai tornar o seu desenvolvimento um pouco mais rápido. E aí, por fim, eu vou exportar como padrão pessoas. Portanto, agora eu tenho esse arquivo dados que está exportando esse vetor de pessoas, né? E aí, aqui no arquivo app.js, eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou importar dados a partir de ./dados, é o nome do arquivo, né? A gente não precisa adicionar aqui a extensão .js. E aí, nesse componente aqui, app, né? Eu vou definir uma propriedade. Eu vou definir um estado, por assim dizer, né? Uma propriedade, um dado, aqui no componente. E aí, para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta useState. useState é uma ferramenta do React que nós usamos para criar propriedades em um componente, basicamente. E aí, essa propriedade vai fazer parte do componente app.
que é esse componente aqui, né? E aí, qual vai ser o valor dessa propriedade, né? Vai ser os dados que nós importamos aqui na linha 3. E aí, essa ferramenta aqui, useState, ela retorna duas coisas. E retorna no formato vetor. Portanto, eu preciso aqui da sintaxe dos colchetes, né? Porque useState retorna um vetor. O primeiro elemento do vetor é a propriedade em si. E aí, como essa propriedade, que são os dados, né? Que representam pessoas, eu posso chamar de qualquer coisa. Eu posso chamar de A ou de B. Mas como representa as avaliações, né? Como representa as pessoas, eu poderia chamar de avaliações ou então de pessoas. Então eu vou chamar de pessoas. E o segundo elemento desse vetor retornado pela ferramenta useState é uma função que nós usamos para definir o valor de pessoas. E aí, como essa função é usada para definir o valor da propriedade aqui pessoas, eu vou chamar essa função de definir pessoas. Nós precisamos importar useState. A partir de React. É uma ferramenta do React, né? E aí, deixa eu pensar. Nós acabamos de importar a propriedade, nós criamos uma propriedade pessoas, né? Utilizando os dados que foram importados. E aí o que nós podemos fazer é o seguinte, nós podemos percorrer essa propriedade aqui pessoas, e aí para cada pessoa criar um slide desse aqui, ó. Vamos fazer isso então. Aqui embaixo, dentro do elemento div com a classe centro seção, eu vou digitar aqui, ó, abre chaves, fecha chaves, e aí no React, quando você escreve abre chaves, fecha chaves, dentro dessas chaves, você pode escrever código JavaScript para ser executado aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou acessar pessoas, nós temos acesso aqui a pessoas. Como pessoas é um vetor, né? Pessoas é um vetor, portanto, pessoas possui o método map, que vai percorrer cada um dos elementos do vetor pessoas, e aí nós podemos transformar esses elementos de determinada maneira. E aí, aqui dentro dos parênteses, eu preciso fornecer uma função, portanto eu vou criar aqui uma função, e aí eu vou fazer o seguinte, essa função, ela recebe dois elementos aqui nos parênteses, recebe dois argumentos. O primeiro é o próprio elemento do vetor pessoas, né? E aí eu vou chamar esse elemento de pessoa. E o segundo argumento é o índice desse elemento no vetor. E aí esse argumento que representa o índice do elemento no vetor, eu vou chamar ele de índice pessoa. E aí, pessoa, que é um elemento do vetor, é um objeto. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar pessoa. E aí eu vou atribuir ele ao seguinte, ó. Vou atribuir a uma constante, e aí eu vou desestruturar esse objeto nas suas propriedades individuais através da sintaxe das chaves. E aí aqui eu vou desestruturar, né? ID, imagem, nome, título e citação. Eu poderia acessar essas propriedades individuais escrevendo aqui pessoa.imagem ou então pessoa.título, mas para poupar, né, ter que escrever pessoa. Várias vezes, eu desestruturei esse objeto e aí nós podemos acessar as suas propriedades individuais. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável chamada posição com o valor próximo slide. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso. Eu vou criar uma estrutura condicional aqui
que vai fazer o seguinte, ó, se o índice da pessoa, né, o índice do elemento, for igual a índice, bem, esse índice aqui a gente não criou ainda, portanto, vamos fazer isso. Aqui em cima, além de criar a propriedade pessoas, eu vou também criar utilizando a ferramenta useState. E o valor inicial vai ser 0. Eu vou atribuir a uma constante, né? Lembrando, useState retorna um vetor. E aí, essa propriedade que eu estou criando aqui, utilizando useState, vai representar o índice da avaliação que nós queremos exibir. E aí, como representa o índice, eu vou chamar de índice, e a função que a gente usa para definir o valor de índice, eu vou chamar de definir índice. E o valor inicial do índice vai ser 0, né? Nós queremos exibir o elemento, nós queremos exibir a avaliação no índice 0 quando a página carrega, né? Que é o primeiro elemento, né? Portanto, o valor inicial de índice vai ser 0. E aí aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, se o índice da pessoa for igual ao índice que a gente definiu no topo da página, né? Significa que essa pessoa, significa que a posição é slide ativo. Eu vou criar uma segunda estrutura condicional aqui que vai testar o seguinte, ó, se índice pessoa for igual ao índice menos 1 ou se índice for igual a 0 e índice pessoa for igual a pessoas.length, que retorna o número de elementos no vetor pessoa, menos 1. E aí aqui no caso a gente está testando o seguinte. Deixa eu organizar aqui esse código. Pronto, assim fica mais fácil de ver. Aqui eu estou testando o seguinte, ó. Se o índice da pessoa que a gente está avaliando no momento, né? Aqui, lembrando, nós estamos percorrendo aqui o vetor, pessoas, né? Para transformar cada um delas num componente que vai ser exibido, né? Num slidezinho. E aí, posição aqui vai ser uma classe que nós vamos adicionar a cada um desses componentes para determinar como que eles vão ser exibidos, né? Se vai ser exibido antes ou depois, ou se vai ser o slide ativo. Lembrando que nós criamos essas classes aqui no arquivo index.css, né? Slide ativo, último slide e próximo slide. E aí, aqui eu estou testando, ó, se o índice da pessoa for igual ao índice atual menos 1, ou seja, se for o índice anterior, né? Se for o slide anterior, por exemplo, se índice é 2, 2 menos 1 é igual a 1. Então o índice da pessoa, se for 1, né? Se tiver antes. Ou aqui eu estou testando se o índice atual é o 0, né? É o primeiro elemento. E o índice da pessoa é o último, né? Pessoas.length menos 1 é igual ao último índice, né? Ao último elemento. Então nesse caso, posição vai ser igual a último slide. E aí, eu vou retornar, e aí aqui que nós vamos criar o componente de fato, né? Eu vou retornar o seguinte, eu vou retornar um elemento article com o atributo className igual a, e aí eu quero encaixar aqui de forma dinâmica a variável posição, né? E aí eu vou escrever aqui, ó, posição, dentro de chaves, quando nós utilizamos o método map para percorrer um vetor de elementos e aí transformar cada elemento em um componente. Esse componente, né,
ele precisa ter um atributo que igual a id. Isso aqui é para propósitos de performance. Eu vou ter um elemento img com o atributo src igual a imagem. Out vai ser igual ao nome. Class name vai ser imagem pessoa. Embaixo desse elemento img eu vou ter o elemento h4 encaixando de forma dinâmica o nome. Vou ter um elemento p encaixando de forma dinâmica o título, assim como possuindo a propriedade class name igual a título. Vou encaixar de forma dinâmica a citação. Assim como a propriedade class name igual a texto. E vou ter aqui um ícone que vai ser FA quote write com a propriedade class name igual a ícone. Eu acredito que esse ícone nós não importamos ele ainda. Deixa eu checar aqui. Ah, nós importamos, ó, FA quote write, perfeito. Portanto, agora eu acredito que os nossos componentes estão sendo criados de forma correta. Eu vou remover isso aqui que a gente não precisa mais, né? E, portanto, agora vamos cruzar os dedos. Parece que nada mudou, mas se eu vim aqui e mudar o índice para que o seu valor seja 1, ao invés da Mariana, vai ser exibida, ou exibido, vai ser exibido João, né? Se eu colocar 2, vai ser exibido ou exibida o Pedro. E 3 vai ser a Carla. Se eu colocar 4, eu acho que não vai acontecer nada, porque nós só temos 4. Nós só temos 4 pessoas, né? Portanto, vai de 0 até 3 os índices válidos. Perfeito. E aí, agora, vamos configurar esses botões aqui, né? Se eu clicar nos botões para alternar entre as avaliações, nada acontece, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui embaixo, nos próprios botões, eu vou definir o seguinte, ó. OnClick, ao ser clicado, eu quero executar a seguinte função. Ela vai simplesmente chamar definir índice igual a índice menos 1. E aí, deixa eu colocar aqui no índice 3 inicialmente, para ver se funciona. Portanto, nós estamos aqui na Carla, né, que é o elemento, que é o slide no índice 3, é a avaliação no índice 3. Se eu clicar no botão da direita, da esquerda, aliás, ela alterna. E aí, Mariana é a primeira. Se eu clicar de novo, ela alterna, mas não tem nada aqui. Então a gente vai ter que corrigir isso daqui a pouco, né? Mas vamos configurar outro botão aqui. Se eu vim aqui, ó, e escrever onClick, né, quando o botão for clicado, eu vou chamar a função definir índice, passando o índice mais 1. E aí agora, se eu alternar aqui, né, se eu clicar em ambos os botões, olha que bacana, nós temos aqui o nosso componente de avaliações começando a tomar vida, né? Mas tem alguns bugs ainda. Se eu clicar aqui, ó, ele desaparece. Portanto, vamos corrigir isso. E aí nós podemos corrigir isso da seguinte maneira. Primeiramente, aqui a partir do React, eu vou importar uma segunda ferramenta chamada useEffect. Essas ferramentas do React que começam com a palavra use, a gente chama de hook em inglês, né? Um hook em React é uma ferramenta que faz alguma coisa, basicamente isso.
É um comando que vai fazer alguma coisa. E aí tem diferentes propósitos, né? Por exemplo, useState é usado para criar uma propriedade do componente. useEffect é utilizado para executar uma função quando alguma propriedade tem o seu valor alterado, né? E aí pensa comigo. Quando a gente clica aqui nas setas, né? A propriedade índice, né? A propriedade índice tem o seu valor alterado. E aí nós podemos, através do comando useEffect, criar uma checagem do seguinte tipo. Observe a propriedade índice e aí quando ela for alterada, cheque se índice está na extensão de índices do vetor correta, né? Se está entre 0 e 3, basicamente. E aí, para fazer isso, nós vamos escrever o seguinte aqui. Depois aqui de useState, né? Na linha 10, eu vou escrever aqui, ó, useEffect. Crie um efeito, né? useEffect. Eu quero que você execute essa função aqui, né? Essa função aqui é o efeito que vai ser executado. E aí, useEffect recebe dois argumentos. O primeiro é a função que vai ser executada quando determinada propriedade tiver o seu valor alterado. E aí, o segundo argumento, né, que aí eu vou digitar aqui, ó, vírgula. O segundo argumento, ele é um vetor com todas as propriedades, né, todos os objetos todas as propriedades, todos os objetos, né, todas as variáveis, que se o valor dela for alterado durante o programa, como é o caso da propriedade índice, essa função aqui ela é executada. Portanto, eu vou passar índice e vou passar também pessoas. Por quê? Porque aqui dentro da função que é executada como sendo efeito, né? Todas as variáveis que nós usarmos aqui dentro, ela precisa, todas as variáveis constantes que nós usarmos aqui dentro, precisa estar aqui nesse vetor, né? É o que a gente chama de vetor de dependências. É o vetor de objetos, né, de coisas que, se os seus valores forem alterados, essa função ela é chamada. E aí eu vou testar aqui o seguinte, ó. Primeiro eu vou criar uma constante chamada último índice, que vai ser igual a pessoas.length menos 1. E aí eu vou testar se if índice for menor do que 0, então eu quero definir o índice como sendo último índice. Em outras palavras, se eu estou na primeira avaliação, que é a avaliação no índice 0, e aí eu clico aqui na seta da esquerda, isso vai fazer com que índice vá de 0 para menos 1. E aí, se índice for menor que 0, que é o caso, se eu clicar aqui na seta da esquerda, estando na primeira avaliação, eu quero definir o índice como sendo o último índice. Fazendo com que esse carrossel, né, de avaliações ele dê a volta para a última avaliação. E eu vou criar aqui outra estrutura condicional, né? Se if índice for maior do que o último índice, então defina índice como sendo 0. Ou seja, se nós estamos na última avaliação, né? E nós clicamos o botão para a direita, isso vai além da extensão de valores possíveis para o vetor de pessoas, né? E aí, nesse caso, nós queremos voltar para o primeiro slide, para a primeira avaliação. Em outras palavras, nós queremos que o índice seja 0. E é isso que nós estamos configurando aqui. Vou atualizar a página e vamos testar agora. Se eu clicar aqui na direita, vamos ver
Olha que interessante. Carla, que é o slide 3, né? É o último. Se eu clico na direita, ele mostra a Mariana. E ele dá a volta para ambos os lados. Perfeito. Portanto, agora nós temos aqui os botões, né, de alternar entre as avaliações funcionando. Vamos agora criar o temporizador que alterna entre as avaliações de forma automática. E aí, para isso, nós vamos criar um segundo efeito aqui. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, use effect. E aí, use effect recebe dois argumentos. A função que vai ser executada e o vetor de dependências. E aí, esse vetor vai ter só um elemento, que é o índice. No caso, nós vamos recriar o timer sempre que o índice muda. É por isso que nós passamos aqui o índice como sendo parte do vetor de dependências desse efeito. E aí esse efeito vai fazer o seguinte, ó. Através da função setInterval, eu vou criar um intervalo que vai executar essa função aqui a cada 5.000 milissegundos, em outras palavras, a cada 5 segundos. E aí eu quero definir o índice como sendo o índice mais 1, para passar para o próximo slide. Isso aqui vai fazer avançar o slide. E eu vou pegar esse intervalo que eu acabei de criar e vou atribuir a uma variável chamada carrossel. E aí, quando nós utilizamos use effect, nós podemos retornar uma função que é executada quando o componente ele é desmontado, né? Quando ele é destruído, em outras palavras. Ou então, quando o componente ele é atualizado. E aí, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero limpar o intervalo, eu quero destruir, em outras palavras, né, o intervalo carrossel através do comando clearInterval. A palavra clear significa limpar, interval é o intervalo. Esse é o comando que nós usamos para limpar um intervalo, para destruir um intervalo que foi criado através do comando setInterval. E, portanto, agora, com isso aqui, né, retornando no final aqui da função que nós passamos para useEffect, retornando uma função que limpa um intervalo, isso vai fazer com que a alternância do carrossel funcione de forma correta. Ó, se eu vim aqui, ó, vou atualizar a página. E aí, depois de 5 segundos, nós vamos ver esse slide alternando, né, de forma automática. Se não tivesse essa limpeza do intervalo, vamos ver o que aconteceria. Aí. Vou botar num bloco de comentário. Deixa eu atualizar. E aí isso ia fazer com que... Vamos ver. Se eu clicar no botão, vamos ver. Ah tá, é isso. Nós precisamos limpar o intervalo, senão quando o usuário ele clica no
ele clica aqui nos botões para alternar manualmente entre as avaliações, isso meio que desregula os intervalos, porque aí o índice, ele, como nós estamos alterando o valor do índice manualmente aqui clicando nos botões, né? A lógica aqui de alternância do carrossel, em que nós estamos avançando o slide em uma unidade, né? Fazendo aqui índice mais 1. Se a gente não limpar o carrossel do intervalo, ele fica maluco assim, porque a lógica já não funciona, né? Portanto, é por isso que nós retornamos essa função que limpa o intervalo. E, portanto, quando a gente alterar o valor do índice, que vai fazer com que esse efeito aqui seja executado, o carrossel ele vai funcionar de forma correta. Portanto, eu acho que está quase finalizado o nosso projeto, né? Já está finalizado, na verdade, né? A alternância entre as avaliações funciona, os botões aqui de anterior e próximo também funcionam, e quando eu clico neles não acontece mais o bug do carrossel ficar maluco alternando entre as avaliações de forma incorreta. Existem algumas melhorias que nós podemos fazer aqui, entretanto. E aí, eu vou fazer o seguinte. Existe uma melhoria que nós podemos fazer aqui que vai fazer com que esse use effect aqui, ó, em que quando o valor do índice ou pessoas é alterado, esse efeito é executado, né, em que nós estamos checando o valor do índice para redefini-lo para que esteja na extensão de valores válidos para os elementos do vetor. Existe uma forma da gente escrever o nosso componente de forma com que isso aqui não seja necessário. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou comentar isso aqui. E aí, a gente vai escrever o seguinte. Eu vou criar aqui uma constante chamada próximo slide, que vai ser igual a uma função. Portanto, o próximo slide vai ser uma função que vai chamar a função definir índice. E aí, definir índice, que é a função retornada por useState, nós podemos simplesmente passar o valor que nós queremos para o índice, ou então nós podemos passar uma função que vai fazer alguma coisa aqui e depois vai retornar o valor que nós queremos para o índice. E aí, aqui na função eu vou fazer uma checagem. Eu vou escrever aqui, ó, vou criar uma variável chamada índice, que vai ser igual a... Ah tá, esqueci de falar. Essa função que é executada para definir o valor do índice, recebe como argumento o valor atual do índice. E aí esse argumento eu vou chamar de índice antigo. E aí eu vou determinar aqui, ó, a variável índice eu quero que seja igual a índice antigo mais 1, né? Como é o próximo slide, tem que ser mais 1. E aí eu vou testar, ó, se if índice for maior que pessoas.length menos 1, significa que nós clicamos para o próximo slide, mas que, como estava no último, foi além da extensão de valores válidos para os elementos do vetor pessoas. Então, nesse caso, eu quero definir índice como sendo 0. E aí depois retorne o índice. E é esse valor índice, né, que vai ser atribuído ao índice. Vou criar uma segunda constante chamada slide anterior, que vai ser uma função. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Definir
índice, vou passar uma função. Essa função recebe como argumento o valor atual do índice, e aí eu vou chamar esse argumento de índice antigo. Vou criar uma variável chamada índice, que vai ser igual a índice antigo menos 1, né? Como é slide anterior, tem que ser menos 1. E aí eu vou criar uma estrutura condicional testando índice é menor do que 0, se for o caso. Eu quero que índice seja igual a pessoas.length menos 1. E vou retornar o índice para que seja o valor, para que seja o novo valor do índice. E aí, ao invés de simplesmente passar uma função aqui na linha, chamando a função definir índice, eu vou passar a função slide anterior e aqui eu vou passar a função próximo slide, funções que nós acabamos de criar. E aí agora não estamos mais utilizando esse efeito aqui, né? Esse use effect. Nós estamos utilizando funções que fazem essa checagem por nós, né? Se eu atualizar a página, os botões anterior e próximo, eles ainda funcionam, não? Eles ainda funcionam, né? Dando a volta, caso ultrapassemos as extensões de índices válidos. Então, no que diz respeito à funcionalidade do nosso site, ele está pronto, basicamente, né? Tem alguns detalhes aqui de regras de estilo, né? Vou lançar de novo aqui o meu outro projeto que nós vimos no início da... olha um bug aqui, ó. Acabou de ver um bug aqui, peraí. Vamos ver. Olha, se ele alterna automaticamente, ele vai além, ó. Peraí, se eu clicar, clicando ele vai certo. No automático ele buga. Vamos ver, viu? Bugou. É porque eu esqueci de adaptar aqui o nosso use effect, que faz o carrossel girar automaticamente, né? Eu fiz, como eu removi esse use effect aqui, que fazia a checagem se o índice do slide que é para exibir no momento está além das extensões válidas, o carrossel automático, né, ele parou de funcionar. Porque nós não temos mais essa checagem aqui, né? E essa checagem aqui em cima, elas só valem para os botões. Portanto, nós precisamos corrigir o carrossel automático. Portanto, vamos fazer isso. Aqui, eu vou escrever o seguinte, ó. Aqui no definir índice, eu vou passar uma função. Ela recebe automaticamente o valor atual, né, do índice. E aí eu vou chamar de índice antigo. E aí eu vou criar uma variável chamada índice, que vai ser igual a índice antigo mais 1. Porque o carrossel ele é sempre para... O carrossel automático, a alternância automática é sempre para a direita, né? Para o próximo slide. E aí se índice for maior que pessoas.length menos 1, índice é igual a 0 e retorne índice. E aí... Peraí que tá... Tem alguma coisa faltando aqui, ó. Porque a gente tá tendo esse vermelhinho aqui, diz que tá faltando algumas chaves aqui, vamos ver.
No caso, as chaves... Nós temos um parênteses a mais aqui, ó. Pronto. Agora corrigiu? Deixa eu ver. Pera aí. Aqui vai até aqui. Tá certo. Aqui é até aqui. E aqui. Tá certo. E aí, se eu atualizar agora a página, nós veremos. Vamos ver. A alternância automática, ela funciona corretamente agora. Quando a gente está aqui no último slide, né, que é a Carla, que é o slide 3, automaticamente ela passa para o slide 0, que é a Mariana. Perfeito. Se eu vim aqui, eu botei para rodar aqui. Quer ver? Deixa eu botar aqui desse lado. Eu botei para rodar aqui através da minha outra tela aqui que vocês não conseguem ver. O projeto original, que é localhost 3000. Tá. Aqui no localhost 3000 a gente vê que... O que a gente vê aqui de diferente? Bem, nós vemos que... Bem, obviamente dá para ver que a barrinha aqui não tá igual, né? E aí eu vou te falar que eu não sei exatamente o que está diferente. Mas vamos fazer o seguinte. Aqui no arquivo index.css, aqui no topo, quando a gente configura aqui o body, essa regra aqui, família de fonte, né? Eu não coloquei ela completa. Eu vou copiar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui, porque a regra no projeto original, né, é essa aqui, ó. E isso aqui basicamente significa... use a fonte Apple System. Se não estiver disponível, use a fonte Blink Mac System Font. Se não estiver disponível, use essa aqui. Ou então essa. E aí vai testando cada uma até que alguma delas esteja instalada no navegador. Se nenhuma estiver instalada, utilize a fonte sans serif padrão. E aí, se eu atualizar essa página, vamos ver. A fonte ela mudou, não é a fonte que estava antes, né? Vamos ver qual que é. Vamos ver. Aqui, o H2, ele tem aqui... Vamos ver. A fonte aqui ele não mostra exatamente qual fonte que é, né? Só mostra a regra aqui. É uma dessas aqui, eu não sei exatamente qual que é. Mas aí, vamos ver o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no projeto original. E aí no projeto original eu vou clicar aqui em inspecionar. E aí eu vou selecionar aqui a barrinha. Vamos ver. Então, a barra aqui, que é o span, né? Ela tem... Vamos abrir aqui também. Vamos ver. Vamos comparar as duas e ver o que está errado. Tá, vamos lá. Aqui é ao vivo mesmo. E aí... Tá aqui, ó. Tá. E aí, aqui no original, vamos ver. A gente tem o font size, color, margin right e font weight, né? Tamanho da fonte, cor, margem na direita e o peso da fonte. Que tá... Vamos ver se tá igual. Tá igual, é isso mesmo. Em seguida, nós temos aqui margem, padding e box sizing, que tá igual também, né? Esse after e esse before não tem nada a ver não faz diferença não. Seria como se eu... quer ver? Deixa eu vir aqui. Esse after e esse before é para pseudo-elementos. Deixa eu adicionar.
Será que é isso? Não era isso não. Tá. Peso da fonte, que foi herdado aqui do H2, não funcionou, né? Porque a gente sobrescreveu, né? Aqui em cima. Aqui, ó. Tamanho da fonte do H2 também tem aqui, né? Mas... Pera aí. Então, o que será que é, hein? Que aparentemente aqui tá tudo igual. Vamos ver. Display, align items, justify content, font weight. Isso aqui tá igual também. Letter spacing, text transform, line height. Tá. E aqui, vamos ver. Aqui também tá igual. E... tá, uma coisa diferente que eu vi aqui, ó. O fundo, na versão original, a cor é F5, F5, F9. E não F5 três vezes. É por isso que a cor de fundo aqui tá diferente. É quase perceptível, mas dá para perceber se você prestar atenção aqui no fundo e aqui. Aqui ele tá mais cinzento, aqui ele tá um pouco mais clarinho. Vamos mudar isso então? Aqui é F5, F5, F9. Pronto. E aí quando eu atualizar agora... Isso, nós vamos corrigir. Dá para perceber que ficou diferente. Tá igual agora, né? A única coisa que não tá certo aqui é a barrinha aqui, né? Isso aqui tá me injuriando. Deixa eu ver aqui. Classe seção, classe título, H2. Tá. Deixa eu pensar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o arquivo original para index.css e vou simplesmente colar aqui. Pronto. E aí se eu atualizar a página... nós vemos que está certo agora, né? Eu só não sei exatamente qual que é a regra de estilo que eu esqueci. Quer ver? Eu desfiz aqui a alteração, voltei para a versão que a gente tinha. E aí voltou aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Tá, peraí. Deixa eu pegar, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar... já sei o que está errado. Já sei. Aqui, ó, na linha 40, não é 0.85 rem, é 0.85 m, que é uma unidade de medida diferente de rem. Rem é uma unidade de medida, m é outra unidade de medida. Vamos cruzar os dedos, porque eu não tenho certeza se é isso. Vamos cruzar os dedos. E, portanto, agora o nosso projeto está finalizado. É isso, né? Acho que está igual agora. Mas se não estiver, não tem problema. O importante é que funcional ele está, né? Ele funciona da forma como a gente espera, com as adequações em termos de
de responsividade, né? Quando a tela é maior, ele fica maior. Quando a tela é menor, ele fica menor. E portanto é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.